Olá, sou o professor André Santos, dando continuidade aos nossos temas sobre tecnologias na educação, falando sobre Google Forms. É a nossa sexta aula. Vamos agora falar sobre teste. Como criar um teste, ou seja, uma prova online que eu possa utilizar utilizando apenas o formulário ou colocando ele lá no Google Classroom, tá? Como é que eu faço então? Eu vou lá em configurações, nós vimos algumas partes de configurações, geral, apresentação. Eu tenho a aba agora testes. É aqui que eu configuro uma prova. No momento que eu clico em criar teste e vou só salvar, foi modificado as formas das perguntas. Olha, você vai ter novos campos que não existiam antes, tem chave de resposta para as perguntas, porque eu estou configurando o meu painel de testes. Então vamos continuar. Então eu crio um teste, tá? O modo Chromecast aqui, Chromebooks é bloqueado, tá? É, liberar nota. Então o que é isso aqui? Eu posso, após o aluno, a pessoa que vai fazer o teste concluir, ele pode imediatamente saber a nota. Ou eu posso posteriormente mandar a nota por e-mail, certo? Então eu posso deixar aqui imediatamente. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas. Então, imagina que você está numa prova, fazendo uma prova lá com 20 alunos na sua sala, com seus notebooks ou celulares, tablet, você pode usar qualquer tecnologia. E aí eu permito que o aluno saiba a resposta errada. Se eu desmarcar, ele não permite. Que ele veja a resposta correta. Se eu desmarcar, ele não vê. E os valores, quer dizer, quanto ele ganhou de cada pontuação, de cada nota, de cada pergunta, né? Então, eu vou deixar tudo marcado para a gente ver como fica, certo? E aí, se você não quiser que o aluno, a pessoa que faça a prova ou o teste, não visualize pergunta errada nem correta, você desmarca essa opção. Tá? Então, basicamente, é criar o teste, saber se você libera a nota e identificar as respostas e a nota, ou a pontuação. Então, aparece um novo item aqui chamado total de pontos, zero, certo? Para a pergunta, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso configurar a chave de resposta. O que é a chave de resposta? É dizer quantos pontos vale, tá? Eu tenho aqui 5 perguntas, então eu vou colocar que cada uma vale 2 pontos. 2 pontos. Eu vou identificar aqui para essa resposta aqui, então essa resposta é a correta, certo? Então ele fez um check-in, um verdinho aqui, né? Então, para essa pergunta, essa resposta, e eu posso adicionar um feedback da resposta. Né? O que eu adicionar feedback? É quando ele responder incorretamente ou corretamente. Então, incorretamente eu posso colocar, por exemplo, estude mais ou estude tal coisa. Eu posso inserir um link, um vídeo para ele estudar um pouco mais e responder sobre aquela pergunta. E a resposta correta eu posso colocar muito bem, né? Muito bem. E também indicar um link de alguma página ou um vídeo para ele estudar. Salvar. Pergunta 2. Mesma coisa. Eu vou criar aqui a chave de resposta. Então eu identifico que são dois pontos. Existem diversas extensões, aí eu vou dizer qual é a resposta correta, é essa que é a resposta correta. Mesma coisa, posso dizer qual é o meu feedback, o que vai aparecer para o aluno, para a pessoa que vai responder, quando ele responder errado. Então eu vou colocar a mesma coisa, estude mais, né? Não vou deixar essa. E para a resposta correta, vou dizer muito bem, correto. E salvar. Aqui, aqui na coluna 1 com 2, eu tenho que correlacionar então chaves de resposta. Vamos lá. Então, Ctrl N é aplicar negrito. Ctrl C é copiar. Ctrl Z, desfazer. Certo? Então, são essas as respostas. Né? Eu posso aqui fazer uma diferenciação. Eu vou só fazer aqui uma outra coisa que eu esqueci de fazer. Eu vou colocar aqui, vou botar um ponto para cada um, fazer diferente. Um ponto, um ponto, um ponto. Concluído, são 3 perguntas, certo? Para essa pergunta, eu vou colocar a chave de resposta com apenas um ponto, porque eu tenho 3, tá? Essa pergunta, como é uma pergunta
é, resposta curta, né? Então dependendo do que ele vai responder, né? Eu tenho que dizer aqui qual é a resposta correta. Então, qual é a resposta correta? Eu vou colocar uma resposta correta aqui, app, por exemplo, se ele responder isso, adicionar o feedback, né? né? Iremos avaliar a resposta, por exemplo, salvar, concluído. E por fim, vou colocar chave de resposta, que vale 2 pontos também. A chave de resposta são hardware, esses três, tá? E aí, muito bem. Se for incorreta, estude mais. E resposta correta, muito bem. Certo? Vou salvar. Vou concluído. Existe uma outra informação que talvez seja interessante colocar na sua prova, que é o seguinte: quando eu clicar aqui, né, e definir tudo isso, deixa eu ver aqui, eu posso ter uma outra informação que eu já falei anteriormente nas outras aulas sobre descrição, ir para a seção com base na resposta, se eu fizer seção, e ordenar as opções aleatoriamente. Então eu posso dizer aqui que as respostas A, B, C e D não vão aparecer da mesma maneira para outras pessoas. Então eu posso fazer essas condições e colocar a descrição, né? Outra coisa é obrigatório que aquela pergunta seja respondida. Então eu posso fazer que as minhas perguntas sejam obrigatórias, né? Então, dependendo de cada uma, eu vou pedindo que ele faça a obrigatoriedade daquelas respostas. Vamos agora olhar como visualizar essa resposta. Desculpa, como visualizar o formulário. Então, o formulário vai aparecer dessa maneira para a pessoa, tá? Eu vou aqui marcar algumas respostas aleatoriamente. Vou botar aqui meu e-mail. Vou colocar aqui respostas quaisquer. Tá? Reparem que ele vai pedindo que se responda. Vou colocar um xxx, enviar. Então, ver pontuação. E aí eu vou olhar agora como aluno, certo? Que eu respondi errado, que a resposta certa era C. E aí estude mais, que a pergunta 2 eu também errei e era a resposta C. Estude mais. Na terceira resposta também respondi tudo errado, né? A quarta respondi errado também. E na quinta respondi errado. Então, eu vou agora, olha, tirei 0 de 10 pontos, tá? Eu posso pegar e enviar outra resposta. E agora vamos tentar responder tudo, né? Eu vou colocar então este aqui, vou colocar este aqui, vou responder as três corretamente. Aqui vou colocar app e aqui vou marcar as três e vou enviar. Ver pontuação. Ele carregou uma outra tela de resposta. Então, lembrem que eu não limitei lá no meu formulário apenas uma resposta. Se tivesse limitado a uma resposta, o aluno só podia responder uma vez, né? Correto? Muito bem. Correto? Muito bem. Correto as três. Aqui eu errei. Eu teria que olhar o que foi que eu errei aqui especificamente. E marquei as três corretas muito bem. Então, eu tirei 9 de 10. Aquela questão que valia um ponto, eu errei, tá? Então, com isso, eu vejo aqui, ó, tenho duas respostas, voltando aqui para o formulário, eu tenho duas respostas, tem dois alunos responderam, né? Porque na verdade é o mesmo aluno que respondeu duas vezes. O interessante aqui da prova é que eu identifico o resumo, perguntas, individual. O que significa isso? Individual, eu vou olhar para cada aluno que respondeu, como ele respondeu. Eu vou enxergar a prova dele com as respostas. Quando eu enxergo pergunta, por pergunta, eu vou identificar quem são os alunos que responderam, ou quantos alunos responderam corretamente. Tá? E o resumo ele mostra, de modo geral, para toda a prova, alguns gráficos que podem fazer uma melhor análise da situação da turma. Então, identificar quantos alunos estão respondendo correto, quantos estão respondendo errado, e que pergunta que exatamente eles estão errando, certo? E o porquê. Aí você pode, inclusive, fazer uma recuperação, fazer
um reforço daquele assunto, etc. Bom, com isso a gente encerra o nosso vídeo que trata de como fazer um teste, né, como fazer uma prova online, por exemplo. Tá? É muito simples, não tem grandes mistérios. Se você gostou aí, se inscreva no canal que a gente tem no YouTube, adicione o sino para receber notificação, caso você queira receber novas notificações de videoaulas, tá bom? Um abraço. A gente vai continuar ainda com outras formas de visualizar respostas nos formulários no